Assim fala o Senhor: quem em mim permanece e no qual permaneço, esse dá muito fruto. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos preguei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos, caríssimos, amigos aqui da paróquia, que alegria estar aqui junto com vocês, Sempre tenho muito boas lembranças de todas as vezes que vim aqui. Eu gosto muito, toda vez eu estou falando isso já, terceira, quarta vez, Mas eu gosto muito de vir aqui. Muito obrigado pelo convite que o Rogério e a sua senhora fez para que eu viesse hoje aqui. Pois bem, hoje, dia de Santa Teresa, todos nós estamos em festa, Sobretudo porque é um dos baluartes da comunidade, a Santa Teresa de Ávila, E nós queremos então meditar um pouco na vida dela, naquilo que ela tem para nos ajudar. Afinal, o desejo dela era evangelizar. Inicialmente, ela tinha o desejo de evangelizar os mouros, os muçulmanos que estavam já crescendo e dominando já a Europa, muito, muito forte. Então, ela já no século XVI, ela é de 1515, se não me engano, no século XVI, deseja evangelizar, levar a experiência que ela fez às outras pessoas, levar a sua intimidade com Jesus Cristo a outros corações, porque assim ela encontrou sentido, assim ela se entregou, assim ela viu que estava no caminho do céu e da eternidade. E o desejo de Santa Teresa de evangelizar foi tamanho que ela entrou para as Carmelitas, e entrando para as Carmelitas, lá cresce em amor a Deus, participa de tudo e vai ajudar a igreja, sobretudo as religiosas, que estavam passando por dificuldades, um certo laxismo moral, um certo... Talvez como hoje, que nós vemos muita gente, eu sou católico, puxa... E ela então queria reformar, e conseguiu reformar o Carmelo, ela criava conventos reformados, com uma outra perspectiva, com um outro perfil, com uma coisa diferente do que estava habitualmente acontecendo.
E aos trancos e barrancos, com muita perseguição, com tentações interiores e exteriores. A vida de Santa Teresa passa por todo tipo de tentação, por perseguição interna e externa, tentação interior e exterior, enfim, ela passa por muitas tribulações. E depois ela vai escrever o seu famoso livro, né, da vida, né? O livro da vida, que é uma autobiografia, e ela vai narrando, ela vai explicando exatamente o que aconteceu, as suas experiências, e é um livro, se vocês já devem ter mais contato do que eu, né? Então, vocês vão vendo as experiências místicas em cada linha, em cada coisa, é um amor a Deus, é uma pregação, e ela se torna doutora da igreja, não é à toa, né? Exatamente porque ela consegue fazer a síntese que lá no século XIII São Tomás de Aquino tinha pedido e tinha explicado. E que também é objetivo da comunidade Kenosis, segundo o que o Rogério me disse um tempão atrás. São Tomás de Aquino diz, na Suma Teológica, que a obra do cristianismo, o seu trabalho, o labor do cristianismo é unir a vida contemplativa com a vida ativa. Talvez já trabalharam isso, né? Na Kenosis, mas São Tomás de Aquino, ele é clássico, ele explica muito bem exatamente essas coisas. Ele vai falar como que é a vida contemplativa e como que é a vida ativa, e agora é preciso uni-las de modo saudável. Uni-las de modo que a coisa faça a vontade de Deus e não a nossa. Né? Que não seja apenas um ativismo ou um reformar isolado do mundo, uma contemplação que é coisa para poucos. Não. O caminho de santidade, o caminho de perfeição que Teresa coloca às suas irmãs é para a igreja inteira. É para mim, é para você, é para todos os batizados. Então, nessa reforma, ela procura fazer exatamente isso, a síntese, e faz. De uma vida de oração, de uma vida interior, com uma vida de labor, com uma vida de levar e movimentar a igreja, movimentar os filhos de Deus. Só uma pausa aqui. Vocês estão me escutando aí fora? Ótimo, muito bem. Então, ela faz esta síntese, que São Tomás já propunha magistralmente na Suma Teológica, e a partir dali começa a acontecer graça e milagre, que é como uma confirmação do alto, de que ela captou a mensagem, de que ela entendeu o que Deus quis, de que na vida dela a coisa não seria uma coisa tão simples, seria algo grandioso, e Deus começa a confirmar a vida daquela mulher. E inúmeros milagres acontecem, e até depois da morte. E mais ainda, Deus quis fazer com que a vida desta mulher fosse algo fenomenal no mundo inteiro, que preservou o coração e o braço dela. Estão incorruptos o coração e o braço. E exatamente como que nós podemos entender esta síntese que ela falou, e São Tomás também tinha colocado, da vida contemplativa. O coração dela está intacto, está incorrupto. E a vida ativa, porque o braço dela também lá está guardado. Então é como que um sinal de Deus. Todo milagre não é para a pessoa apenas. Todo milagre é uma confirmação do alto para uma obra além da pessoa, além da situação. Quando acontece uma graça, um prodígio, quando Deus dá um livramento, dá uma locução interior, não é para você apenas. É para edificar outras almas, a comunidade e talvez o mundo. Padre Quevedo dizia, ele tem uma tese muito importante, de que ele fala assim: se Deus se revelou na capacidade humana, Deus que prove. Se Deus está falando, Deus que prova. Ele parece ousado dizendo assim:
Nossa, Deus está mostrando, então mostra para mim, Senhor. Então dá a tua assinatura, porque cada um está falando uma coisa. Tem mais de 4.000 religiões por aí. Cada um diz uma coisa, então o Senhor tem que dar um caminho que caiba na nossa cabeça, conforme fala São Pedro, né? Dar razões da nossa fé, nós precisamos explicar isso, nós precisamos provar para o mundo. E Deus, como é bom, como é justo, diz o Salmo, né? Os julgamentos do Senhor são corretos e justos igualmente. Então Deus entende e sabe disso e dá para aquele que quer saber as provas. Pela razão humana nós conseguimos, né, na filosofia, descobrir a existência de Deus, como São Tomás de Aquino faz. As 5 vias da demonstração da existência de Deus. 2 páginas. Você entende racionalmente que alguém começou essa parada toda. Alguém começou isso aqui. Deus começou. E ele explica isso. É claro que de modo mais clássico, né? Não é do Padre Simples como o Padre Beto, né? Mas ele ensina por 5 vias de que Deus começou tudo, de que é razoável, é racional, de que Deus existe. Como é esse Deus? Aí é função da teologia. Mas que existe um princípio primeiro. E Deus dá mais do que a prova argumento racional, como os filósofos colocaram, sobretudo os medievais, que são bons. Deus dá provas materiais e para a ciência também. E aqui o padre Quevedo estava dizendo assim, se Deus falou e se revelou, ele assina embaixo. E qual é a assinatura de Deus? Os corpos incorruptos. Os corpos incorruptos é algo que transcende a nossa capacidade de investigação, de mensurar, de calcular, medir, investigar, ultrapassa a ciência. Porque não é possível. Que o corpo de Santa... Vocês cantam muito bem, né? Lembram sempre da Santa Cecília. Né? Que o corpo da Santa Cecília do século III não virou pó? E de que o braço e que o coração de Santa Teresa está intacto. Século XVI, nós estamos 21. Daqui a pouco 22. E o coração dela voltou ao tamanho normal. Inclusive quebrava, era para colocar numa redoma de vidro, fechado. E aquele vidro se esquentava e quebrava todas as vezes que colocava o coração ali. Até que fizeram um vidro que tinha que ter um buraco para que o ar passasse, como se o coração estivesse respirando, estivesse vivo, estivesse acontecendo. E são mais de 2.000 corpos incorruptos na história da igreja. Ah, mas e o que significa isso, esses corpos incorruptos? Significa que está além da nossa capacidade e que sim, é uma vontade de Deus, é uma assinatura do divino, porque todos esses corpos são batizados, católicos, e comungam do corpo e sangue do Senhor. A conclusão que o padre vai dizer é que a igreja católica é a igreja de Cristo, verdadeira. As outras ajudam, mas não são exatamente a igreja de Cristo, fundada pelo Senhor. A igreja verdadeira é a igreja de Cristo. É a conclusão que o padre Quevedo chega. E é irrefutável. Porque, verdade, tem um sinal aqui, e o sinal é este. Irmãos, eu trouxe exatamente esta reflexão aqui dos corpos incorruptos para dizer que a obra que Deus está fazendo por meio de Santa Teresa é eterna. Que a vontade de Deus para fazer nas nossas almas ainda continua, porque o coração está lá, porque a graça de Deus está realizando, continua dando milagres. E você pode sim pedir a Santa Teresa que cure, que liberte, que dê livramento, que ajude. Porque ela não vai fazer outra coisa senão unir a tua vida espiritual e a tua vida cotidiana no Senhor. Vai unir a tua vida interior com a vida prática, com o labor.
Outro ponto, pedindo a Santa Teresa que nos ajude a ser mais de Deus, ser mais santo e progredir e nunca desistir da vida espiritual. O problema o problema da vida espiritual é a desistência. Ai, pecou, ai, desisto. Não, levanta. Santo não é, São João Paulo já dizia, santo não é aquele que nunca caiu, santo é aquele que levanta todas as vezes. É melhor caminhar e estar lá todo machucado e não desistir da santidade, não desistir do amor de Deus, do que quando tem algum problema, eu vou trilhar um outro caminho. Não tem outro caminho. O Evangelho de hoje diz, sem mim nada podeis fazer. Em latim é até bonita a frase, a gente põe assim, sine me nihil potestis facere. Sem mim nada podeis fazer, João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer, não tem como, só tem um caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos passar pelo Senhor, passar pelos caminhos que trilharam os santos, que é o caminho de Cristo. Com tribulações, sim, mas no final é vida eterna. E no final é a graça. Então nós já queremos desde já unir a nossa vida ao Senhor. Fazer da nossa vida interior, uma prática de evangelização. O coração não precisa do braço para viver. Uma pessoa pode ter coração e não ter braço. Mas o braço precisa do coração para viver. E aqui é uma outra reflexão. É preciso ter vida interior para que vocês possam, e eu também, para que nós possamos fazer alguma coisa. Para a pessoa se converter, primeiro é o nosso coração. Para Deus fazer a obra lá, tem que fazer a obra aqui. Para que a pessoa aceite, nós precisamos também aceitar. E nós precisamos ter vida interior. Esta vida interior de Santa Teresa era cultivada na visita ao Santíssimo Sacramento. Em momentos de contemplação, momentos de oração. E ela parava tudo o que tinha que fazer para rezar, para meditar, para fazer oração. Porque a vida interior é mais importante do que a vida exterior. O problema é que a gente às vezes pensa mais na panela que tem que lavar, um monte de louça lá para arrumar, assim, um monte de ferramenta para organizar, criança para cuidar, escola, conta, e nós vamos de alguma forma nos afogando nos afazeres do dia a dia e não deixa o que é principal acontecer. Então, aprenda com Santa Teresa, visita o Santíssimo Sacramento. Às vezes quem trabalha em centro, igreja que fica aberta, passa lá, vai adorar o Senhor. Pai Nosso, Ave Maria, glória ao Pai 3 vezes. Fazer uma visita a Jesus. Depois segue viagem. Fazer uma oração. Pegar lá a Sagrada Escritura, a vida dos santos. 5, 10 minutos por dia. Não é nada mais do que isso. Mas tem que parar. Tem que se concentrar. E tem que meditar aquilo. É 5, 10 minutos de leitura. Mais 5, 10 minutos de meditação ali. Ou qualquer outra técnica que nós temos de Lexio Divina, que a comunidade tem passado. Tem que levar a sério. Se não faz isso, não se abastece. E aí não dá para ir para o labor. Aí é difícil para a vida ativa, se não tem a vida contemplativa. Portanto, alimenta o teu coração com a palavra, com os sacramentos, com a vida dos santos, com as leituras espirituais. Todos os dias, fidelidade. Se um dia ou outro falhar, não é para dobrar o outro dia, não. Se um dia ou outro falhar, misericórdia, Senhor, faz exame de consciência à noite, pede perdão e retoma. Porque você faz 5 minutos hoje, 5 amanhã, aí você começa, 2 dias você não faz, aí no outro dia você quer fazer 30. Aí se enrosca. Então, fidelidade, constância, amor a Deus. E você vai ver como Deus vai fazer obra. E você vai ver como Deus vai transformar. E você vai perceber milagre. Você vai perceber graça de Deus. Você vai vislumbrar coisas que estão além da nossa capacidade. Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus de poder. E nós precisamos então encontrar estes caminhos como encontrou Santa Teresa. Inclusive, não só dos sacramentos, mas com os sacramentais para nos santificar.
Certa vez Santa Teresa estava rezando e ela, muito tentada pelo demônio, porque a obra de Deus era muito forte na vida dela, e ela então, tentada pelo demônio, sentiu uma presença forte, algo que ela não explica muito bem, parece que é o capítulo 31, quem está com o livro aí depois dá uma olhada, né? Ela sente uma presença ruim, uma força e alguma coisa sem sombra. Quando ela vê, ela não vê sombra, mas como que saindo fogo assim pela boca. Ela recorre, porque ela é muito devota dos santos, ela recorre ao sinal da cruz, porque o sinal da cruz nos livra do mal, né? São Bento nos ensina, Santo Antônio, que ela fala, Santa Teresa fala que Santo Antônio, São Bernardo, Santo Antônio, São Francisco, e mais um outro, não fala de outras coisas senão de Cristo. Em tudo que ele fala é Cristo acontecendo, é Cristo falando. E ela então recorre à cruz de Santo, que também recorria Santo Antônio, e ela fez o sinal da cruz e não adiantou. Aquilo ainda aparecia. Aí na segunda vez que veio essa tentação, para tirar a paz, para tirar a graça, para desconcentrar da vida interior, ela pegou água benta e jogou água benta aonde o bicho aparecia. Nunca mais apareceu nada ali. E ela mesma vai dizer que eu entendi que a água benta é algo poderoso, porque o sinal da cruz afugenta o inimigo, mas a água benta, ela faz com que o inimigo saia e não volte mais, porque aquele local está tocado pela graça, pelo amor, pela misericórdia de Deus. Por isso a água benta, importante termos na nossa casa, para dormir, aspergir água, ou pouca coisa assim, no travesseiro, se persignar, para ter bons sonhos, para pedir a Nossa Senhora Santa Pureza, rezar as 3 Ave Marias, pedindo a Deus Santa Pureza, fazendo penitência de braços abertos, né? Aí chega na terceira, já está. Costume antigo da igreja, que está se perdendo, os sacramentais, água benta, sinal da cruz, né? O pessoal antigamente, quando via uma situação bem estranha assim, falava, cruz credo. Quando via alguém muito feio assim, falava, misericórdia. Né? Porque sempre tem algo santo para dizer. Sempre tem algo para colocar e sobrenaturalizar aquela situação. Uma tentação, uma situação ruim, uma dificuldade, água benta, sinal da cruz, oração, jaculatória, intercessão dos anjos, pede ajuda dos santos. E então, Santa Teresa ela vai fazer, ela diz assim, ó, água benta, a virtude da água benta é algo fenomenal. É algo forte, muito grande. E que nós precisamos usar cada vez mais. E a cada dia, irmãos, nós vamos aprendendo mais coisas. A cada dia vamos dando passos na vida espiritual, para que o nosso coração se encha de alegria e a gente consiga fazer esta síntese que os santos tanto falam e tanto fizeram. Que o teu coração e o teu braço estejam unidos no altar, na oração, nas coisas de Deus, na atenção com os filhos, na atenção com os mais necessitados, na atenção com a sua comunidade, na atenção com as pessoas que você ainda não conhece. Pode ir lá fazer amizade. Nós católicos precisamos fazer também, porque somos luzes, fazer novas amizades. Não é para ir para o mundão e ficar lá, pelo amor de Deus, né? Não. É para ir levar a luz e voltar para a sua comunidade se abastecer. É assim. Fazer novas amizades. A pessoa custa muito, então você não desista dela. Continua rezando. Mas você leva lá a palavra para outro. Porque as pessoas, elas podem ter até a Sagrada Escritura, mas elas não sabem entender aquilo, o mistério. Mas ela sabe olhar para a tua vida e falar, é um coração aberto. É uma pessoa que tem vontade de Deus, vontade do céu. Então você vai ser a Escritura viva. Você vai ser a Bíblia ambulante na vida da outra. Pede ajuda. Assim foi Santa Teresa, né? Ela levou o amor. As pessoas no seu tempo talvez não conheciam a Sagrada Escritura, mas conheciam o caminho de Deus, porque viam nela graça e paz e alegria. Que Deus derrame em seus corações, nos nossos corações, muita graça, muita paz, muita alegria de viver.
ofertando todas as nossas alegrias e todas as nossas tristezas no altar. Porque haverá o dia que o Senhor vai vir reinar. Que o Senhor vai estabelecer o seu reinado e mandará os anjos para convocar os eleitos. E vai mandar cada um: vem, meu filho, para os meus braços. E assim o Senhor reinará. E Ele conta comigo e conta com você como um instrumento de luz, de paz, de evangelização neste mundo envolto de trevas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.